Sou a Maria Helena e meu grupo é composto pela Júlia Ribeiro, pela Júlia Medeiros e pela Vitória Beatriz. A gente vai falar um pouquinho sobre o sumô, sobre o karatê e sobre o ninjutsu. Sobre o karatê, existem 8 grandes tipos que são conhecidos, que são o Goju-ryu, Shitoryu, Shorin-ryu, Shotokan, Wado-ryu, Uechi-ryu, Kenyu-ryu e Kyokushinkai. Eu vou me aprofundar um pouco mais então no Karatê Shotokan. O Karatê Shotokan ele foi criado e fundido pelo arquipélago japonês, pelo Jishin Funakoshi. Ele nasceu em 1868 e é conhecido como o pai do Karatê moderno. Bom, algumas filosofias que o mestre Funakoshi deixou para os praticantes do karatê é que um praticante de karatê deve se manter sempre distante do egoísmo e da maldade e sempre buscar a pureza dos pensamentos, porém ele deve estar sempre em alerta para tudo que ele encontrar nos caminhos. O karatê também ficou conhecido como a arte de lutar com as mãos vazias. O karatê então ele conta com 2 modalidades principais, que são o kata e o kumite. O kata digamos que seja o balé do karatê, de uma forma mais simples, né? É do kata, inclusive, que a gente tira os movimentos para defesa pessoal. Então, quando a gente faz uma troca de faixa dentro do karatê Shotokan, nós apresentamos o nosso kata, todos os movimentos de aplicação desse kata, que é conhecido então como a defesa pessoal, e algumas técnicas do kumite. Em questão à graduação do karatê, né, as trocas de faixas, no total existem 8 faixas, até da branca até a preta, né? E cada faixa contém um kata. E a quantidade de movimentos dentro do kata vai variar de uma faixa para outra. Então, um kata de uma faixa branca, ele tem menos movimentos do que um kata de uma faixa amarela. Então, o grau de dificuldade ele vai aumentando. Os katas, como eu disse, variam. E ali, até aqui nessa tabela que eu coloquei, até contém a quantidade de meses e de aulas, né? Mas isso é bem variável, depende do praticante, quanto tempo ele leva para aprender todos os requisitos necessários, né? Então não é algo fixo. Os katas, então, das faixas são o Ryan Shodan para faixa branca, Ryan Nidan para faixa amarela, Ryan Sandan para faixa vermelha, Ryan Yodan para faixa laranja, Ryan Godan verde, Ryan Teki Shodan para roxa, Jon, Kankudai, Basai para marrom e o restante ali para faixa preta. Esses katas da faixa preta eles vão sendo, o praticante vai aprendendo aos poucos, dependendo do dan que ele tá. Então, quando uma pessoa acaba de passar por uma faixa preta, ele vai começando nos katas, digamos, mais simples para aquela, né, para aquela faixa que ele está, e conforme ele for aumentando o dan, vai aumentando também o grau de dificuldade dos katas. Em questão às regras do karatê, quando tu vai para uma competição, tu podes competir tanto pelo kata quanto pelo kumite. A avaliação feita durante a apresentação do kata é questão de finalização, precisão dos golpes, movimento, se a tua base está correta. Isso no individual. Se tu estás apresentando em grupo, são todos esses quesitos, e mais se os movimentos estão sendo feitos sincronizados, senão perde ponto. Se tu deixa a faixa frouxa, tu perde ponto. Se tu demora muito pra saudação, tu perde ponto. E no total são 4 árbitros te avaliando. As 2 notas mais altas e as 2 notas mais baixas, elas são descartadas e feita uma média. Já no comitê, quando tu estás competindo, um dos critérios, né, é que tu salde o teu adversário antes de tu entrar na luta e depois que finaliza a luta, e o árbitro. Tem um árbitro principal e 4 bandeirinhas.
para que um ponto seja validado, no mínimo 3 bandeirinhas tem que ver o teu golpe entrando com precisão. Então, se eu entrei com um chute, tem que 3 bandeirinhas ver para que eu leve aquele ippon. O ippon, ele te dá 2 pontos. No estadual, chute na orelha tirando rápido, ele te dá 2 pontos. Entretanto, no estadual, tu não pode bater no rosto do teu adversário, porque se tu bater, é punição pra ti e ponto pra ele. As lutas no feminino e no juvenil, ela tem duração de 2 minutos, e no masculino e no adulto, 3 minutos. Se tu caso chegue a 8 pontos antes de finalizar esse tempo, a luta é encerrada e tu ganhas. Mesmo no Mundial e nas Olimpíadas, golpes nos braços ou puxão no kimono, golpes com força na virilha, que sejam dados com maldade, né? Tudo isso acarreta em punição pra ti e ponto pro teu adversário. Existem 3 tipos de punição e um delas chega até te expulsar da competição. Então tudo aí tu não pode mais competir. Oi, meu nome é Júlia e vou falar junto com a Victoria sobre o sumô. Eu vou falar um pouco sobre a origem e sobre as divisões dentro do sumô. Ela vai falar um pouco sobre os golpes, vestimentas e regras. Bom, começando com a origem. O sumô tem sua origem mitológica e há registros dessa luta, desse esporte, há mais de 1500 anos. O sumô não é apenas um esporte, mas ele também é associado aos rituais religiosos, né? E um exemplo disso são os rituais shintoístas. Bom, na mitologia japonesa, existe uma lenda que afirma a origem da raça japonesa. Teria vindo de uma luta de sumô entre um deus chamado Takemikazushi e o líder de uma tribo rival. O deus teria ganhado essa luta, né? E com isso ele garantiu a supremacia dos japoneses nas ilhas nipônicas. Bom, essa luta é uma das lutas mais antigas de combate na humanidade e tem registros desde o 3º século, porém existem lutas similares que são praticadas em diversos lugares do mundo há milênios. O relato mais antigo desse estilo de combate vem do Japão, onde as lutas de sumô foram descritas em 2 livros no século VIII. Como que se luta sumô, né? Bom, consiste em um jogador tentar forçar o outro para fora do ringue ou fazer com que o mesmo toque em qualquer parte do ringue, com qualquer parte do corpo, podendo ser literalmente traduzido como golpear um ao outro. Além de seu uso como um duelo de força em combate, o sumô também é associado a rituais shintoístas, como eu falei agora há pouco, e mesmo certos templos organizavam formas de danças rituais nas quais um humano lutaria com um espírito divino shintoísta chamado Komeku. O esporte se originou no Japão, onde é o único país no qual ainda é praticado profissionalmente como um esporte. E muitas tradições antigas foram preservadas até hoje, como a purificação por sal, que é da época quando o sumô era usado na religião shintoísta. A vida de um lutador de sumô é muito rígida porque ela é definida por regras pela Associação de Sumô, e a maioria dos lutadores de sumô vivem em um campo de treinamento de sumô, conhecidos em japonês como Heia, onde todos os aspectos da sua vida, desde refeições até o jeito de se vestir, são ditados por uma tradição. Bom, dentro do sumô existem 6 divisões. A primeira divisão, que fica no topo, se chama Makuchi, sendo no máximo 42 atletas, e essa, como é o primeiro lugar, possui maior hierarquia e são numerados de 1 a 16, sendo 1 o topo e 16 a base. E dentro dessa divisão existem 5 subdivisões que eu vou falar depois.
A segunda divisão se chama Juryu e tem 28 atletas. A terceira divisão se chama Makushita, tendo 120 atletas. E essa divisão é considerada como o primeiro passo para ser um lutador profissional de sumô. A quarta divisão se chama Shandami, tendo 200 atletas. A quinta divisão se chama Jonidan, tendo 185 atletas. E a sexta divisão se chama Jonikuchi, tendo 40 atletas. E essa divisão é a entrada do sumô. Então, se eu quiser começar a praticar sumô, eu começaria entrando por essa divisão. Bom, agora eu vou falar sobre o primeiro posto, digamos assim, que é o mais importante. O Makuchi, ele é organizado em 5 subdivisões. E essas 5 subdivisões são chamadas de Yokozuna, sendo o grande campeão. A segunda se chama Ozeki, sendo o segundo posto mais alto. A terceira se chama Seriwaki, sendo o terceiro posto mais alto. A quarta se chama Komisubi, sendo o quarto posto mais alto. E em quinto lugar, a gente tem o Magaeshira. Porém, esse é para os jogadores que estão dentro do Makuchi, porém eles não querem disputar títulos, então eles são chamados de Magaeshira. Bom, uma ampla demarcação no mundo do sumô pode ser vista por lutadores nas primeiras 2 divisões que eu falei, que é o Makuchi e o Juryu. E esses dois são conhecidos como Sekitori. E as 4 últimas divisões, que é Makishita, Sandami, Jonidan e Jonikuchi, são conhecidas como o nome genérico de Rikishi. E vai ter uma fotinha aqui. E as roupas que os lutadores usam dependem da sua posição. Então, se ele tá no primeiro lugar, ele vai usar uma roupa. Se tá no segundo, outra. Se tá na terceira, outra. Quarta e quinta, outra. E a Vicky vai falar um pouquinho disso agora. Eu vou falar um pouquinho sobre golpes e nomes técnicos no sumô. Harite é um golpe com as mãos. Hikake é um golpe com as pernas. Hikiotoshi é puxar o adversário para o chão. Kotenage é o golpe com braços e mãos. Oshidashi, empurrar o adversário para fora do círculo. Kimarite é o golpe decisivo. Doyo é o lugar da luta, tipo a arena, né? Magi é aquele penteado tradicional, que eu acho que todo mundo conhece, que é tipo aqui no meio é raspado. E aqui é tipo cabelinho, não é cabelo assim, é cabelo curto aqui e um coque aqui meio, um coque ou alguma coisa aqui em cima. Mawashi é o cinturão que protege as partes íntimas. Rei é o cumprimento formal dos adversários. E Shibarai é o sal antes, é jogar sal antes de começar a luta. Que pra eles é um ritual sagrado, porque eles estão purificando a arena, porque eles consideram a arena um local sagrado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as regras e vestimenta do sumô. O objetivo da luta é derrubar o adversário ou tirar ele para fora do ringue. Não são permitidos socos e chutes, então quando eu disse que Harite era golpe com as mãos, não necessariamente era soco. No vídeo que eu vi eram tapas, assim, que eles davam na cara. Durante a luta é usado só o mawashi, uma faixa de tecido grosso que cobre as partes íntimas. Eles fazem isso para mostrar que é uma luta limpa, né? Porque não tem armas, não tem nada. Tem só aquilo para proteger as partes íntimas mesmo. O mawashi é enrolado em volta da cintura, assim, do lutador e pode ser agarrado pelo adversário com a finalidade de efetuar algum golpe. Então, é bem mais fácil com aquilo ali, porque é grosso, daí tu consegue agarrar e jogar a pessoa no chão, que já dá um ponto pra ti, né? As lutas são bem rápidas, são tipo 15 segundos, assim, no máximo, quase nunca passam, e quando passam, a torcida fica, tipo, louca, porque nunca acontece é realmente bem rápido. Ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, não só pessoas obesas participam do sumô aqui no Brasil. No Brasil, não é, ser obeso não é um pré-requisito. No Japão já é, mas aqui não. Aqui que mulheres, crianças participam, então só precisa querer participar mesmo. Oi, eu vou falar um pouco sobre o ninjutsu e eu vou começar pela origem dele. O ninjutsu ele foi desenvolvido no Japão, mas isso só aconteceu depois que monges eles se espalharam pelos países da Ásia, e um desses países foi a China.
onde eles se dedicaram ao terrorismo, à espionagem e à resistência contra as invasões que estavam acontecendo na China. Durante essa dinastia Qin, os monges eles acabaram se refugiando para outros países, e um desses países foi o Japão, onde deu origem a várias artes marciais, inclusive uma delas, né, foi o ninjutsu, já que eles precisavam de um conjunto de habilidades para se defender. E naquela época, o governo japonês também passou a usar os ninjas como espiões, e isso foi até lá ao final da Segunda Guerra Mundial. Mas hoje em dia, o ninjutsu ele é mais uma arte voltada para a defesa pessoal, e tem também até o exército de alguns países também, eles utilizam de algumas práticas ninjas, né? E como o ninjutsu ele é mais um conjunto de regras, né, de habilidades, ele não tem um caráter esportivo e nem competitivo, né? E uma das habilidades, né, que os ninjas têm que ter é a agilidade, a camuflagem, a imobilização, e em um caráter mais de conflito, né, mais de batalha, até mesmo matar sem deixar traços. E isso também, né, esse conjunto de a habilidade dele junto com... tem muito a ver com a roupa que eles utilizam. Como eles têm que se camuflar, têm que ser ágeis e tudo mais, eles precisam de uma roupa mais neutra, e por isso eles utilizam de uma roupa totalmente preta, para que consigam, né, desenvolver essas habilidades da melhor maneira e de uma forma neutra. Sobre a graduação no ninjutsu, tu começa com a faixa branca, que é para iniciante, e tu passa depois para a faixa verde se tu for mulher e faixa marrom se tu for homem. Ela começa no 9º kyu e vai até o 1º. A faixa branca vai do 9º ao 7º kyu, e aí a faixa verde ou marrom vai do 6º ao 1º. Depois dessa faixa vai para a faixa preta, que é a faixa Dan, e ela vai do 1º ao 5º kyu, e sendo os 4 primeiros elementos da terra. E para finalizar, eu vou citar alguns equipamentos, né, que se usa no ninjutsu. O kusari fundo, que vai ser uma arma de mão, o kama, que é uma foice, o shuriken, que é uma arma de arremesso, e o bokken, que é uma espada de madeira. Esse vídeo mostra a simulação, né, de como seria na prática, e eles utilizam de algumas armas, como o shuriken e a katana, que é essa espada. Enfim, esse foi nosso trabalho e a gente agradece pela atenção.